Então veja bem, essas três figuras, Balaão, Jezabel e Nicolaus, representam o paganismo e o pecado, né, que vão entrar para a contaminação da igreja. Jezabel era uma sacerdotisa fenícia, né, que se casou com o rei de Israel, o rei Acabe. Ela era filha de Etibaal, que era o rei dos Sidônios. E quando essa mulher, que era sacerdotisa do templo de Baal, ela se casa com Acabe e vem para Samaria, ela traz os sacerdotes de Baal, as sacerdotisas de Baal, e toda aquele paganismo, aquela idolatria da adoração ao deus Baal, para o culto de Israel. Então, Acabe, que se casou com Jezabel, ele passa a adorar também a Baal, e junto com ela, eles vão se encarregar de propagar a adoração ao deus Baal pelos territórios de Israel. Então o que ele vai fazer? Ele vai construir altares ao deus Baal, ele vai construir templos ao deus Baal, e ele vai usar o poder do Estado, né, do Estado nacional, o poder político que ele tinha como rei, para servir ao Senhor, e vai desviar esse seu trabalho real para anunciar a religião pagã, fazendo com que o povo de Deus, o povo hebreu, o povo israelita, se prostituísse com Baal, ou seja, passasse a adorar outro Deus e pecar contra o Senhor, e também passasse a vida de prostituição no sentido, né, de uma vida conjugal não aprovada a Deus, quando eles se envolviam com as mulheres ali, que vinham daquelas nações pagãs, daquelas nações cananeias. E aí, meus irmãos, uma outra interpretação que nós vemos também os historiadores e comentaristas dizerem nesse versículo é que a mulher, né, Jezabel, ela representa a religião pagã. Mulher, na Bíblia, é sinal de igreja, certo? Então, esse versículo se refere ao quê? A igreja pagã, né? Quando ela pega esse caráter de Jezabel, e aí como igreja pagã, ela entra na igreja de Tiatira, ou seja, ela transforma o culto que era reservado para Deus, onde as pessoas serviam a Deus de forma fiel, onde as pessoas estavam ali com obras de perseverança, de santidade, de repente o diabo ele contamina. E isso, segundo alguns historiadores, vai representar o período da igreja que vai de Constantino até o período da Reforma Protestante, certo? Eles dizem, há essa interpretação, que as 7 cartas do Apocalipse se referem a todo o período da igreja. Deus dividiu todo o período da igreja durante esses séculos para representar, através do comportamento dessas 7 igrejas, a quem o Senhor Jesus direciona a sua carta. O casamento de Acabe com Jezabel vai representar o quê? O casamento da igreja com o Estado. A gente sabe que no período de Constantino, que foi em 313 depois de Cristo, ele declarou que a igreja agora seria tolerada pelo Estado, né? A igreja que antes foi perseguida pelo Império Romano, os cristãos foram martirizados. Vocês lembram? A gente falou da igreja de Pérgamo. Na igreja de Pérgamo, ele falou de Antipas, o mártir. Então, representa aquele período da igreja onde os cristãos eram mortos por causa da sua fé. Quando Constantino assumiu o governo, né, ele se converteu ao cristianismo e aí declarou que o cristianismo seria agora a religião do império. Alguns historiadores acreditam nessa conversão de Constantino e outros dizem que, na verdade, ele não tinha se convertido de verdade.
que foi uma estratégia política dele para conseguir harmonizar os ânimos, né, das populações ali, das pessoas, onde ele procurou pacificar o império que estava em ameaça de queda, estava enfrentando alguns problemas, e ele então, para poder justificar tudo isso, ele finge, vamos assim dizer, a sua conversão e junta a igreja com o Estado. A verdade é que ele realmente conseguiu fazer com que a igreja deixasse de ser perseguida.